Especificamente no caso da Leroy, do Leroy Merlin, nós conversamos com o CDO, né? O CDO é o Chief Data Officer da empresa. Essa sigla, normalmente, ela significa Digital Officer, que é o profissional responsável pela transformação digital da organização, ou no caso do Leroy, que é o Data Officer, é o profissional responsável pela tratativa, pelo tratamento dos dados para a organização. Leroy é uma empresa enorme, né, global, está em vários países, em praticamente todos os continentes do mundo. Aqui no Brasil eles têm mais de 10 mil colaboradores, são várias unidades, várias lojas, e eles foram pegos nesse momento agora de pandemia, tendo que transacionar com o mercado através de e-commerce. Então é uma loja que tradicionalmente, até pela característica, né, de faça você mesmo, tem a ver com você ir na loja, ter treinamento, pegar as ferramentas, pegar os materiais, enfim, manusear aquilo com o qual você vai trabalhar ou vai adquirir, às vezes até para efeito de treinamento. E de uma hora para outra as lojas fecharam, né? A maioria das lojas estão em shoppings, shoppings foram fechados também por conta do e-commerce, e eles passaram a ter que se relacionar com o mercado fortemente através de e-commerce. Pegando uma empresa como o Amazon, como, sei lá, Submarino, são empresas que têm uma forte pegada, ou nasceram basicamente digital, eles já têm todo o estoque preparado para essa operação de e-commerce. Não é o caso do Leroy. O Leroy é uma loja preparada para loja, para gente, são galpões enormes. Então, os estoques estão lá para os clientes manusearem. Então, eles estão tendo que se adaptar. Eles estão trocando a turbina do avião com o avião 100% em voo e acelerado. Eles têm lojas enormes com dezenas de milhares de metros. Os estoques, ao invés de serem estoques preparados somente para empilhadeira e máquina, são estoques preparados para o ser humano, para o cliente manusear. E a visão deles é a seguinte: poxa, como que se adapta e se performa melhor num ambiente desse, né, de disrupção cultural, quando a loja foi toda desenhada para um tipo de venda e eles estão fazendo outro tipo de venda. Quando a gente fala numa jornada, né, de Open Innovation, pensando em soluções de forma aberta, na realidade a gente não tem filtro, né, é um brainstorm. A ideia é a gente trocar ideias, então não tem posicionamento certo ou errado. E a gente coleciona uma série de soluções, né? E essas soluções que forem incorporadas na solução vão ser citadas e vocês vão ter o reconhecimento, inclusive na divulgação do case, o nome de vocês sai, inclusive da faculdade, na hora que a gente montar a solução para apresentar para o cliente. Eu queria ouvir a opinião de vocês ou a respeito do tema, qual a opinião que vocês têm, ou, eventualmente, se vocês já têm alguma visão do como a gente poderia tratar, se mais para o lado tecnológico, se mais para o lado da cultura, e em cada uma dessas soluções, dessas situações, qual poderia ser a solução que a gente poderia apontar. Sou Tatiana, sou arquivista de formação. Eu acredito que trabalhar a cultura seja o mais importante, né? Pensando na educação. Então, pensando nisso, a sugestão seria a gente trabalhar com bots, né? O bot que vem pelo WhatsApp, que vem pelo aplicativo. Eu dei uma olhada também no site da Leroy e achei muito legal, na hora que trata dos valores, da missão da Leroy, o programa que a Leroy já tem para os funcionários, né, de valorização ali. Então, eu acho que essa era uma abordagem muito interessante para a gente trabalhar em que sentido? Trabalhar no sentido de um bot que traga inicialmente informações que o funcionário, o colaborador, ele desconhece que a empresa tem aquilo e como lidar com aquilo. Mas como é um processo que a gente vai ensinar, então, num primeiro momento, que fosse ensinado, ele recebesse isso, vamos dizer, passivamente, e a partir dali pudesse ter um laboratório de inovação para que ele soubesse que naquele espaço ele pode errar. O errar rápido e aprender rápido, eu acho que é o mais importante nos dias de hoje. Então, inicialmente, né, como não estão acostumados com essa cultura de dados, né, não é um corpo de colaboradores 100% acostumado a trabalhar dados, né, a conseguir fazer esses merges, essas migrações para sair uma nova experiência ali para o cliente.
Então, eu imagino que, inicialmente, um bot passando informações, eu olhando o site, então, inicialmente, que ele recebesse informações já tratadas ali de alguma forma inicialmente. Então, trabalhando com um grupo menor, como, né, são 10 mil líderes, eu entendo que a gente tem que trabalhar com grupos menores que vão ser os multiplicadores. E a experiência colando, pegando na empresa, isso se dissemina muito mais fácil. E você começou falando da questão da desafio cultural, né, de uma questão cultural. Porque para cada pessoa, a gente entende que para cada um dos 10 mil profissionais, essa questão de dados é uma coisa diferente. Tem um cara que está feliz de ver os dados no Excel. Para outro colaborador, ele quer ter aquela interação através de um bot. Para outro colaborador, bot não significa nada. Então, para cada um deles, né, a gente vai ter que traduzir o que é esse letramento em determinado nível, que faça sentido para o tipo de atuação que ele tem, e pensando num ponto importante aí, que é a experiência do cliente, né? O que o cliente da Leroy vai perceber de tudo isso que a gente está fazendo, né? A Maria Salete, eu não estou com a câmera ligada porque eu estou sem câmera no momento. Perfeito. Assim, pegando a ideia da Tatiana, uma coisa bem... Como eu trabalho em escola, além de ser bibliotecária, eu trabalho em escola. E agora o desafio da escola é informatizar, né? Tem aulas online, então eu tenho um ponto de vista das pessoas que não têm o conhecimento da tecnologia, né? Que tem muita dificuldade de tecnologia. Eu acho que um pouco da dificuldade também dos colaboradores da Leroy é bem isso. É a questão cultural de como que tu vai passar o que for decidido, no caso, né, o que for implantado para os colaboradores, para eles realmente passar à frente. Quando chega o cliente lá, como que ele aprendeu? Ele aprendeu realmente a manusear todas as ferramentas que vai ser disponibilizada? Ele sabe achar a informação, que é esse o ponto, né? É o dado. Ele sabe achar o dado, ele sabe como que ele vai trabalhar esse dado. O X da questão, que nem a Tatiana falou, justamente é como que o nosso colaborador vai passar as informações e como vão conversar, né? Como que os setores vão conversar. E a coisa, para todo mundo tá nessa, como é que eu posso me expressar? Estar com o mesmo pensamento, tu tem que ensinar. Vou dar uma contribuiçãozinha aqui. Opa! Sim. Maria Salete, assim, a questão é de saber ou não usar a tecnologia, é um ponto sem dúvida importante, mas a Leroy tem uma universidade corporativa, mas tem uma questão que é prévia a isso, ele aprender a usar essa tecnologia, aprender a usar esse dado, aprender a usar os sistemas e as ferramentas que a empresa coloca. Então, um passo prévio que é o seguinte, ele saber da importância dele aprender isso. Se os colaboradores da Leroy Merlin não entenderem a importância que tem eles aprenderem ler dados, coletar dados, ler dados, correlacionar dados. Também acredito muito que seja uma questão cultural, né? Como você disse, uma troca de mindset. A sugestão ali que eu dou, até enfatizando a fala lá dos vídeos de errar rápido e aprender rápido, seria montar uma loja conceito. Aplicar esse novo sistema em uma loja, né? Ver como é que funciona, como é que vai, os colaboradores, até os próprios clientes vão aceitar essa nova mudança para dali replicar para outras lojas. Tem um site que eu nem sei se está no ar ainda, não sei quem conhece ou não, mas é uma coisa bem impressionante, que é o Akinator. E eu acho que se fosse possível, né, antes de criar uma super inteligência artificial aí, justamente para essa parte de aprendizado, para essa parte de cultura, de uma forma leve, divertida, mais efetiva, que mostre que realmente as coisas levam a informações relevantes, fazer alguma brincadeira aí com os dados, de, por exemplo, pensa num ambiente que você quer reformar, o que você colocaria primeiro? Isso, aí a inteligência, então provavelmente você vai gostar disso, dessa cor, nessa forma e tal. É uma forma deles aprender, realmente esse negócio funciona, e realmente não é contra mim.
Isso vai me ajudar a vender, isso vai ajudar a empresa, isso vai melhorar o bônus de todo mundo, principalmente se for de uma forma divertida, como é o Akinator, né? Eu acho que pode desmistificar muita coisa, quebrar muito paradigma, aculturar, fazer com que as pessoas simpatizem com aquilo, e de quebra já aprende, o cara pode, putz, nossa, se dá para adivinhar isso, se colocasse esse dado a mais, se esse dado tivesse mais importância que o outro, será que não seria bacana? Então, eu acho que, de repente, poderia ser uma contribuição em todos esses aspectos. É fundamental aplicar tecnologia para este case, como a maioria dos processos, mas também é fundamental estabelecer os limites éticos até onde a gente quer chegar com essa IA e com machine learning, e aproveitar, inclusive, essa vantagem tecnológica que talvez eu tenha para não empurrar algo que o cliente não precisa. O que vocês acham sobre isso? Chama push strategy, né? Não ter uma push strategy. Exato. Eu penso que a gente tem que focar nos valores da Leroy. Então, lá tem, né? Coerência, simplicidade, a transparência está colocada. Então, é você colocar para o cliente que, na verdade, eu coleto os seus dados e eu uso os seus dados para te ajudar, para você economizar tempo e para contribuir um pouquinho mais, a filosofia da partilha da Leroy. Para a gente mexer com esse colaborador, para que ele tenha essa vontade, é a filosofia do querer. Então, ele quer, né? Ele tem vontade de ser protagonista. A gente estaria dando uma ferramenta, o IA seria ferramenta para ele ser protagonista. A IA pode manter parte das pessoas, mas ela consegue manter 100%? Provavelmente não. Então, inevitavelmente, em algumas áreas, pode ser que exista uma destruição de postos de trabalho. Alguma sugestão mais para fazer com que essas pessoas aprendam ou queiram aprender, que são duas coisas diferentes. Uma coisa que é aprendam e outra coisa que queiram aprender sobre dados. E a minha sugestão é pensar na universidade corporativa, pensar maneiras personalizadas para cada tipo de nível que a empresa tem voltado para os dados. Ou seja, no nível estratégico, de que forma que eles usam os dados. Aí você pega a universidade corporativa e trabalha de uma forma mais específica para o público estratégico que possa trabalhar com os dados. Já no operacional a mesma coisa e no tático também. A primeira coisa que tem que ocorrer é uma mudança de cultura do que seriam esses dados, porque principalmente no operacional, a valorização dos dados costuma não existir tanto assim. Quem valoriza muito o dado é quem está, de repente, no estratégico e até o tático. O operacional, ele lida com dados, mas ele é mais um coletor de dados. Você vai educar através de treinamentos, preparo, de internalizar a importância do dado dentro da cultura da empresa. Porque muita gente, eu sou consultora em gestão da informação em algumas empresas, eu chego nas empresas, o funcionário que está lá na ponta, ele não sabe para que ele gera o dado, o que ele faz com o dado, quem que pega esses dados, quem trata esses dados. E aí a gente precisa entender um pouco melhor como funciona o todo, para que a gente consiga contribuir, de fato, para o processo integral, e não somente num processo parcial, né? E aí você tem que expandir um pouco mais e conhecer um pouco mais do processo. Muitas vezes nas organizações, principalmente nas organizações que são muito grandes, ou têm processos que são muito complexos, a gente tende a criar especialistas dentro de uma caixinha ali, só o processo dele, e o cara tem um potencial enorme para ele ir além, né, para contribuir além daquilo, mas ele está limitado ali naquele processo porque ele foi colocado ali. E essa questão, né, da educação, né, as organizações têm investido bastante nisso porque elas já perceberam que vale a pena, né, cuidar dos seus colaboradores, não só a higiene financeira, né, que é o salário, né. Então, o seu gestor ou a tua equipe entender como que as pessoas
funcionam melhor, como que elas gostam de ser tratadas, o que acontece na vida delas, né? Talvez não com tanta profundidade, a ponto de você ser íntimo de todos os colaboradores e frequentar a casa deles, mas você ter essa empatia entre os colaboradores. E às vezes a gente está perdendo isso nas empresas e a gente está se transformando cada vez mais em robôs, né? Eu tenho um limite do input e output, e onde acaba a minha alçada, começa a outra, eu já não quero saber, então... E aí isso a gente acaba perdendo um pouco desse nível de colaboração. E esse desafio que a Leroy tem, é muito interessante para a gente ficar debatendo aqui, porque tem muitas coisas para a gente explodir aqui. Né? Exato. É mais para provocar, né, para comentar isso daqui, tacar um fogo aqui, e deixar... vamos continuar conversando. Legal. Então, aqui o importante é, eu e o Raboni, e mais uma equipe que está trabalhando nesse case, a Leroy trouxe o desafio, e o conceito do websérie, a gente desenha uma solução e apresenta. Agora, o como fazer isso é buscar ideias que sejam criativas, inovadoras, ou olhar para pontos onde ninguém está olhando, ou olhar para os pontos onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Puxa vida, aqui foi falado na questão da gamificação, esse é um ponto interessante para fazer, porque dar o treinamento, a gente já acabou de comentar aqui, que a pessoa pode fazer 1000 treinamentos e se ela não tiver o interesse em aprender ou não souber a importância daquilo, ela vai cumprir expediente e não vai aprender. É o seguinte, bom, eu queria deixar aqui uma sugestão, como eu sou um Leroy lover, eu sou viciado no Leroy Merlin, tá? A loja aqui de Campo Grande, eu frequento muito, às vezes eu saio do trabalho estressado, vou lá dar uma passeada, tem tudo que eu gosto, tem ferramentas. Legal. Então é o seguinte, por que vocês não têm uma câmera ali na entrada, por exemplo, filma a minha face, reconhecimento facial, e aí você acessa os meus dados, por exemplo. Já sabe quem eu sou. E aí eu faço um curso na Universidade Corporativa, falo assim, olha, quem tiver interesse em ascender profissionalmente, essa pessoa precisa, vou dar um caminho das pedras, olha, nós vamos qualificar essa pessoa para recepcionar o cliente. Então, você já sabe que o Emanuel está entrando, o Emanuel já tem o hábito de frequentar onde? Ferramentas. De repente, o Emanuel foi lá hoje para passear e comprar uma chave de fenda. Aqui tem 2 pontos interessantes. Não tem a ver com o case, mas tem, né? Mas tem 2 pontos interessantes aqui. Primeiro, o Leroy já está fazendo em algumas lojas o mapeamento, então tem câmeras, tem computer vision, então tem as câmeras mostrando as zonas quentes e frias da loja, então por onde você se locomove. Mas o ponto do reconhecimento facial cai em outro ponto aqui importante, que é LGPD, a privacidade. Precisa a pessoa autorizar se ela quer ou não, porque tem gente que vai na loja, mas vai na hora do horário do expediente e não quer que o chefe saiba que ele esteve lá. Ou o marido que é fanático por ferramentas que vai comprar e a esposa fala, esse mês você não compra mais que a gente o quê? E aí você vai e compra e não quer. Então, entra numa parte de privacidade de dados que também precisa ser trabalhada. Nem todo mundo quer. Tá? Tem algumas pessoas sim que querem, mas nem todo mundo quer. Precisa tomar cuidado também. Esse é um outro ponto dos dados que a gente tem que trabalhar no case, que é a privacidade. Então, a gente está falando de dados e é genérico. Né? Os dados de clientes têm que ter a privacidade. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo tempo. Obrigado aos professores que coordenaram, a IDEC principalmente, que foi o nosso ponto de contato. Espero ter contribuído também um pouco aí na formação de vocês. Que esse case seja o primeiro de muitos, e aí vamos ajudar se vocês conseguem participar e trazer, e fazer parte da solução aí, tá bom? Valeu, pessoal. Vocês foram 10 aí. Obrigado, deram um show. Boa noite a todos. Márcio, Edu, muito obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigada, Márcio. Obrigada, Raboni. Grande abraço. Abraço a boa todos noite aí. Boa sorte. Boa noite, Tchau. obrigada. Boa noite. Boa noite.
Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software Mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Palo Alto Networks, líder global em segurança cibernética. Este programa é uma idealização e produção BNSK. Pessoal, acabei de assistir o próximo capítulo da websérie, ficou incrível. Para você não perder esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação de quando ele sair.